Boa noite a todos. Peço ao seu secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, notificando somente a ausência do nobre vereador Rafael Gustavo Peroni. Rafael chegou aqui, câmera? Havendo o número legal e invocando a proteção de Deus, em nome da população de Itariri, declaro aberta a 8ª sessão ordinária de 2022. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do Salmo 133 da Bíblia Sagrada. União e paz, canção de peregrinos de Davi. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unidos como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do Monte Hermon que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção à vida para sempre. Amém. Quando puder, manda aqui. Coloque em discussão a ata da 7ª sessão ordinária de 2022, realizada em 18 de maio de 2022. Encerrada a discussão, coloque em votação os vereadores que aprovam como estão, os que não aprovam fiquem em pé. Declaro aprovada a ata da 7ª sessão ordinária de 2022. Senhores vereadores, o expediente da presente sessão será reduzido a 30 minutos para apreciação presencial das contas do senhor do Poder Executivo referentes ao exercício do ano de 2019, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 240 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente, iniciando pelos papéis recebidos do excelentíssimo senhor prefeito municipal. O quê? Você vai se aborrecer com o Lourenço. Já no mesmo. Papéis recebidos do excelentíssimo senhor Dinamera Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, veto número 01/2022, que apresenta o veto total ao projeto número 014, de autoria da vereadora Milene Damasceno, que estabelece a obrigatoriedade da publicação de contratos de trabalho e da outras providências. Mensagem ao projeto de lei número 015/2022, de 17/5/2022, de autoria do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$3 milhões. Mensagem de projeto complementar número 002/2022, de 12/5/2022, de autoria do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 076/2019, lei complementar 077/2019 e lei complementar 75/2019 e da outras providências correlatas. Ofícios número 445 ao 463/2022, em atenção, respectivamente, aos requerimentos número 105 ao 123. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis recebidos dos senhores vereadores. Alô, alô. Pela ordem, primeiro secretário, peço ao nobre vereador que adentre a Casa de Leis. Peço ao primeiro secretário que apresente, registre a presença do nobre vereador. Notificando a presença do nobre vereador Rafael Gustavo Peroni nesta casa. Papéis recebidos dos senhores vereadores. Relatório das contas da Prefeitura do exercício 2019, de autoria da Comissão de Economia da Câmara Municipal de Itariri, que opina pela aprovação das contas do Executivo Municipal referente ao exercício 2019, processo TCE 4768.989.19-6,
na qual figura como responsável ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, projeto e decreto legislativo número 037/2019, de 13/5/2022, de autoria da Comissão de Economia da Câmara Municipal de Itariri, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício de 2019. Mensagem e projeto de lei número 016/2022, de 27/5/2022, de autoria do vereador Erisvaldo dos Santos, que dispõe sobre a denominação de rua e da outras providências. Mensagem e projeto de lei número 018/2022, de 31/5/2022, de autoria do vereador Nestor Rodrigues Silvano, que dispõe sobre a denominação da estrada que especifica e da outras providências. Comunicado da vereadora Milene Damasceno, que, por razões de fórum íntimo, apresenta sua renúncia ao cargo de presidente e membro da Comissão Permanente de Economia, nos termos do artigo 71 do Regimento Interno. Estou aqui recebendo a renúncia da nova vereadora da Milene Damasceno a respeito das comissões, né? E quero comunicar à bancada do PSB se tem interesse em permanecer por partido. Vossa Excelência tem interesse que é pertinente ao partido, né? Primeiramente, eu gostaria de saber até quando vai até o final desse ano, né, a presidência desse partido, dessa comissão. Não, senhor presidente, não. Eu não faço questão de participar desta comissão e deixo em aberto para que Vossa Excelência tome as medidas cabíveis. Então, passo ao plenário se algum dos vereadores tem interesse em assumir essa comissão. Vereador Hélio. Mais algum vereador? O vereador Hélio, todos aprovam. O vereador Hélio assume a comissão, ok? O vereador Milene, muito obrigado pelo seu trabalho, pelo seu empenho, né? Tem os seus motivos, da qual a renúncia a casa entende, somos compreensivos, né? Vai fazer falta, mas queremos também que o Hélio tenha seu mesmo compromisso, mas Deus abençoe, quer dar a palavra a respeito da... Só quero agradecer ao aprendizado, né, ter participado da comissão e até o final do ano, então por motivos particulares eu preciso me retirar da comissão. E fico feliz o Hélio estar participando. E depois em janeiro vai ter outra votação, né, da mesa toda, então esses 6 meses para mim vai fazer a diferença, tá bom? Eu agradeço a todos pela compreensão. Então passamos agora, o Hélio é o presidente, né, da Comissão Permanente de Economia, ok? Muito obrigado, Hélio, também, que Deus abençoe. Requerimento número 100. Pela ordem, só vou comunicar aqui. Senhores vereadores, comunico que os projetos de lei número 005, 007, 009 de 2022, o projeto de lei complementar 002/2022 e o veto 01 ao projeto de lei número 014/2022 permanecerão em análise das comissões, e que o substitutivo número 001 ao projeto de lei número 001/2022, substitutivo número 001 ao projeto de lei 015/2022, projeto de lei 016 e projeto de lei 018/2022 serão encaminhados para a ordem do dia desta sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 139. Só pela ordem, a respeito da discussão do requerimento, nós temos 30 minutos e vamos ter que cumprir o regimento devido às contas do prefeito. Então, se as vossas excelências entrar muito em discussão, vai ficar para a próxima sessão. Então, que possamos encaminhar que todos os requerimentos nós possamos conseguir ler para mandar para o prefeito, que a resposta ele tem que dar, né? Mas devido ao horário do regimento, a respeito do tempo que o prefeito também tem para esclarecer as contas, então hoje nós temos que cumprir o regimento. Muito obrigado.
Requerimento 139/2022. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem a vossa excelência, ouvida a casa, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamero Gonçalves Peroni, digníssimo para que informe esta Casa de Leis, reiterando os requerimentos de minha autoria, encaminhado desde o ano de 2021, qual a previsão para que sejam realizados os serviços de pintura e demarcação de faixas de estacionamento de veículos na área central e demais bairros do município, que se faz necessário, visando promover maior segurança aos motoristas e pedestres e melhor organizar o trânsito da nossa cidade. Plenário, vereador Henrique F. Monteiro, em 25 de maio de 2022, autor, vereador Flávio Pereira. Coloco em discussão o requerimento número 139, da autoria do novo vereador Flávio Pereira. Requer discussão, senhor presidente. Vou falar o novo vereador Flávio Pereira. Primeiramente, quero parabenizar a vereadora Milena pelo excelente trabalho que ela fez na comissão, né? E também parabenizar a todos os funcionários dessa casa aí, a equipe que a gente tem aí, uma equipe muito boa, senhor presidente, tá? Então, senhor presidente, esse requerimento, já fiz um requerimento pedindo resposta aí alguns meses atrás, né? Na questão aí da demarcação de faixa de estacionamento aí na nossa cidade, né? E depois que a gente perdeu aquele pátio ali, onde parava, estacionava muitos veículos ali, a dificuldade aumentou. E a gente percebe que aonde pode parar 3 veículos, só se para 2, porque não tem organização, para distante, e muitas vezes para uma moto no meio ali dificulta, né? Então, se o executivo aí junto com o departamento puder está organizando isso aí, fazendo essas faixas de estacionamento, com certeza vai organizar mais o trânsito aí, né? Sem contar que esteticamente ajuda um pouco a nossa cidade, que não anda nada bem esteticamente aí, né? Então a gente pede uma atenção aí, né? Nessa questão aí desse requerimento aí, senhor presidente. Okay. Continua a discussão. Sem a discussão, coloca em votação os vereadores que aprovam como estão, que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento 139 da autoria do novo vereador Fábio Pereira. Requerimento número 140/2022. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem a vossa excelência, ouvida a casa, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamero Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Leis qual a previsão para que sejam feitos os serviços de patrulhamento, cascalhamento da estrada do Campo da Brama, tendo em mente que os moradores estão se queixando de grandes quantidades de buraco existentes na via, sendo que as atuais condições do local estão gerando prejuízos materiais aos condutores de veículos. Plenário, vereador Henrique F. Monteiro, em 26 de maio de 2022. Autor, vereador Erisvaldo dos Santos, o Diva. Coloque na discussão o requerimento 140 de autoria do novo vereador Erisvaldo dos Santos. Quero discussão, Com a senhor palavra do presidente. novo vereador Erisvaldo dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, público presente. E boa noite, público de casa. Eu fiz esse requerimento, senhor presidente. Fui procurado por moradores naquele bairro ali. A estrada está muito cheia de buraco. Também limpeza, né, de roçada, né? Que o executivo tomasse esse cuidado ali com aquela população ali, né? E que jogue cascalho e faça a roçada daquela estrada. Só isso, senhor presidente. Continua a discussão. Sem a discussão, coloque em votação os vereadores que aprovam como estão, que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento 140 de autoria do novo vereador Erisvaldo dos Santos. Requerimento 141/2022. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem a vossa excelência, ouvida a casa, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamero Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Leis se há possibilidade de efetuar estudos técnicos visando o prolongamento da rede de esgoto da Avenida José Ferreira Franco, que no momento vai somente até o número 660, para que o mesmo se estenda até a rua João Alves, objetivando a melhoria na infraestrutura da rede de esgotos dos referidos locais. Plenário, vereador Henrique F. Monteiro, em 27 de maio de 2022. Autora, vereadora Cátia Alves França dos Santos. Coloque em discussão o requerimento 141 de autoria da nova vereadora Cátia Alves França dos Santos. Requer discussão, senhor Com a palavra da presidente. vereadora Cátia Alves França dos Santos.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas desta casa, público presente, público de casa. Este requerimento foi solicitação de moradores daquela área. A rede de esgoto só vai na Avenida José Ferreira Franco, vai até o número 660, aí é interrompida, e aqueles moradores que moram nesse espaço até a Rua João Alves, o esgoto deles passam por baixo dos demais terrenos, até a Rua João Alves. Então, eles me pediram para estar ajudando, porque esse trabalho, segundo os moradores, está previsto há 5 anos, e até agora não foi realizado esse trabalho. Então, assim, a rede de esgoto vai até o número 660, depois continua na Rua João Alves. Então, estou solicitando para que seja, né, que tenha uma previsão mais precisa, né, quando será realizado esse serviço. Boa noite, obrigada. Continua a discussão. Será a discussão, coloca em votação. Os vereadores que aprovam a questão, que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 141, de autoria da nobre vereadora Cátia Alves França dos Santos. Requerimento número 142/2022. Senhor presidente, apresenta a mesa. Retificando. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinado requerem a vossa excelência ouvida a casa para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Lei sobre a possibilidade de disponibilizar monitores escolares para estarem atuando no turno da noite em todas as escolas da rede municipal de ensino, tendo em mente que os alunos que estudam no período da tarde ficam em aula até por volta das 20 horas, sendo que nesse horário não há monitores presentes para estarem orientando e oferecendo apoio aos alunos. Plenário, vereador Henrique F. Monteiro, 27 de maio de 2022. Autor, vereador Nestor Rodrigues Silvano. Coloca em discussão o requerimento 142, de autoria do nobre vereador Nestor Rodrigues Silvano. Quer discussão, presidente? A palavra do nobre vereador Nestor Rodrigues Silvano. Boa noite a todos, público presente, boa noite, novos colegas, público que nos assiste em casa. O motivo desse requerimento aí, eu fui procurado por alguns pais de alunos, e as aulas aqui no ETA até às 20 horas, às 9 horas, se não me engano, e devido às crianças, são crianças ainda, terem que pegar a condução, e porque durante o dia é exigido monitores e à noite não, né? Então, isso que a gente está pedindo aí para que também o executivo olhe com carinho e possa aí também estar colocando monitores na parte noturna, já que tem crianças que vão sozinhas, somente ela é motorista. Então, haja visto com a preocupação dos pais aí, dos alunos, a gente vê a real necessidade aí. Então, esperando que o executivo venha com uma resposta convincente aí em prol ao povo aí, tá bom? E os alunos e os pais. Somente, presidente. Continua a discussão. Pela discussão, coloca em votação os vereadores que aprovam a questão, que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 142, de autoria do nobre vereador Nestor Rodrigues Silvano. Requerimento 143/2022. Considerando que por meio de minha indicação número 427/2017 e requerimento 151/2018, foi solicitado e atendido a implementação do atendimento noturno nos postos ESF. Considerando que desde o advento da pandemia, esses atendimentos noturnos foram suspensos e agora venho sendo cobrada para ser retomado desse atendimento. Requer observar as formalidades regimentais e, após ouvido do outro plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que venha apresentar nesta Casa de Leis as seguintes informações. A. Quando será retomado o atendimento noturno nos postos ESF? B. Se, junto à retomada do atendimento, pode ser efetuado o exame Papa Nicolau, exame preventivo de colo do útero. Justificativa. O objetivo deste requerimento é garantir que o acesso ao atendimento básico de saúde seja universalizado de acordo com os princípios da Política Nacional de Atenção Básica,
permitindo àqueles que tenham dificuldade de comparecer no horário diurno para que possam ser atendidos no horário noturno. Plenário, vereador Henrique F. Monteiro, em 30 de maio de 2022. Autora, vereadora Milene Damasceno. Coloque em discussão o requerimento 143, de autoria da nobre vereadora Milene Damasceno. Requer discussão? Com a palavra, nobre vereadora Milene Damasceno. Boa noite a todos, a todas. O objetivo desse requerimento, que é a ementa, que é atendimento noturno nos postos de saúde e ISF, então o objetivo é garantir que seja retomado o atendimento noturno nos postos, né? Pois estou sendo cobrada pelos munícipes que trabalham, né? E não pode ser consultado no horário diurno, que é o mesmo motivo que levou o requerimento que deu origem a esse serviço noturno, que já tinha sido implantado antes da pandemia. Então, espero que o Poder Executivo atenda mais uma vez essa solicitação. E havia o atendimento noturno, só que não tinha até hoje não foi efetuado o exame de Papa Nicolau. Então, eu estou pedindo, porque tem algumas mulheres também que trabalham na parte da manhã, que poderia estar fazendo à noite. Né? Então, essas duas solicitações. Somente isso, presidente. Obrigada. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que aprovam com estão, que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 143, de autoria da nobre vereadora Milene Damasceno. Requerimento 144/2022. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem a vossa excelência ouvida a casa, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamera Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Leis qual a previsão para que sejam realizados os serviços de cascalhamento e patrulhamento da estrada do sítio São José, localizado no bairro das Três Barras, pois a referida estrada se encontra esburacada e os moradores reclamam que está intransitável até mesmo para a Kombi que transporta os alunos da rede pública, motivo pelo qual solicitamos uma atenção por parte do Executivo, reiterando o requerimento 119, de 19 de maio de 2021, de minha autoria. Plenário, vereador Henrique F. Monteiro, em 30 de maio de 2022. Autor, vereador Nestor Rodrigues Silva. Alain, obrigado pela presença. Uma boa noite, viu? Bom descanso. Ah, tá bom. Boa viagem. Não vai para Pariquara, não? Vai dormir, pô. Tu vai para Pariquara amanhã cedo? Coloco em discussão o requerimento número 144, de autoria do nobre vereador Nestor Rodrigues Silvano. Requer discussão, presidente. Com a palavra, o nobre vereador Nestor Rodrigues Silvano. O motivo desse requerimento é pedir uma atenção nesse local aí. Fica ali na estrada das Três Barras. Porque eu fui até o local lá e, inclusive, no dia encontrei com a Kombi escolar. A estrada está cheia de buracos, muita subida. Fui procurado por moradores daquela localidade e, por isso, estou pedindo a atenção do Executivo, já que tem um material bom aí, que as estradas estão ficando boas, né? Com esses cascalhos aí. E faça também lá, porque lá tem Kombi escolares que vai 2, 3 vezes por dia lá. E como tem muita descida, é bem perigoso. Então, esperamos uma evolutiva do Executivo aí positiva. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação os vereadores que aprovam como estão, que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 144, de autoria do novo vereador Nestor Rodrigues Silvano. Requerimento número 145/2022. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem a vossa excelência ouvida a casa, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamera Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Leis sobre a possibilidade de se iniciar os estudos técnicos visando a construção de um campo de malha no bairro Nova Itariri, sendo que a população local está fazendo essa solicitação para fins de lazer e prática de exercícios. Plenário, vereador Henrique F. Monteiro, em 31 de maio de 2022. Autor, vereador Elias Pereira Lopes. Difícil, hein? Coloca em discussão o requerimento 145 do nobre vereador Elias Pereira Lopes. Requer discussão, senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador Elias Pereira Lopes. Boa noite, nobres colegas, público presente, público que nos assiste em casa. O objetivo desse requerimento, alguns munícipes me procuraram pedindo que fosse instalado um campo de malha ali no bairro, né? Testificaram que alguns
alguns bairros do município têm, e estão pedindo que o prefeito venha lá com atenção e fazer a estalagem também no campo de Maraí, no bairro da Nova Itarei. Só isso, senhor presidente. Continua a discussão. Será a discussão, coloca em votação os vereadores que aprovam como estão, se não aprovam, fique em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 145, de autoria do nobre vereador Elias Pereira Lopes. Requerimento número 146/2022. Excelentíssimo senhor presidente, considerando que no início deste mandato, este vereador conquistou para o município uma emenda parlamentar no valor de R$100 mil, através do deputado Paulo Correia Júnior, a ser utilizado na reforma do posto de saúde do bairro Nova Itariri. Requer observar as formalidades regimentais e, ouvido o plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Leis qual a previsão para que seja dado início às obras de reforma no posto do bairro Nova Itariri, levando em conta que o recurso mencionado já está disponível e foi encaminhado justamente para este fim. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 31 de maio de 2022. Autor, vereador Elias Pereira Lopes. Coloca em discussão o requerimento 146, de autoria do nobre vereador Elias Pereira Lopes. Requer discussão, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Elias Pereira Lopes. Não, senhor presidente, o objetivo desse requerimento, no início do meu mandato, eu consegui essa emenda aí, né, parlamentar, para o deputado, e agora encaminhei esse requerimento aí até o seu prefeito, para ver se ele dá um respaldo, né, uma resposta, quanto que ele pode estar dando pontapé inicial, né, na reforma do posto da Nova Itarei. Só isso, senhor presidente. Continua a discussão. Será a discussão, coloca em votação os vereadores que aprovam como estão, que não aprovam, fique em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 146, de autoria do nobre vereador Elias Pereira Lopes. Requerimento número 148/2022. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abastinados requerem a vossa excelência ouvida a casa, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Leis reiterado o requerimento número 028/2022, de 15/2/2022, de minha autoria, qual a previsão para que se proceda os serviços de revestimento com lajotas paralelepípedos no acesso do bairro Igrejinha aos comércios do senhor Tego, Glorinha, Nono, Pedro, Luiz, Wilson, levando em conta que pode-se aproveitar as guias e sarjetas existentes no local. Justificativa. O objeto deste requerimento é garantir a conservação, segurança, incentivar o turismo e facilitar o acesso aos comércios existentes no bairro. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 31 de maio de 2022. Autor, vereador Antônio Pedro Ribeiro. Coloque em discussão o requerimento 148, de autoria do nobre vereador Antônio Pedro Ribeiro. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, funcionário dessa casa, povo de casa que nos assiste, boa noite. O objetivo desse requerimento é atender lá as reivindicações dos comerciantes locais do bairro da Igrejinha, né? E também da população. Esse aí já é uma reivindicação já de 2021 e eu estou reivindicando agora, novamente, esse requerimento, para que o nosso executivo veja, dentro das possibilidades, atender lá, né, dar continuidade num projeto que foi começado e não foi terminado de uma administração anterior. Esperamos que conseguimos dar continuidade e sanar lá os problemas que temos lá no local e deixar uma visão mais ampla lá na nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Ok. Continua a discussão. Será a discussão, coloca em votação os vereadores que aprovam como estão, que não aprovam, fique em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 148, de autoria do nobre vereador Antônio Pedro Ribeiro. Requerimento número 149/2022. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abastinados requerem a vossa excelência ouvida a casa, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Leis quando será dado continuidade ao serviço de reparo com maquinário e cascalhamento na parte central do bairro da Igrejinha, levando em conta que a população local está constantemente cobrando
a continuidade desse serviço por parte do Executivo. Plenário, vereador Henrique F. Monteiro, em 31 de maio de 2022. Autor, vereador Antônio Pedro Ribeiro. Coloque em discussão o requerimento 149 da autoria do novo vereador Antônio Pedro Ribeiro. Sim, senhor presidente. O objetivo do requerimento também é para dar satisfação lá à nossa comunidade, que nós tivemos o trabalho da parte do Departamento de Estrada e Obras até a chegada do bairro. E daí foi retirado as máquinas e o pessoal está pedindo o retorno das máquinas lá, porque o bairro está bem crítico. As nossas ruas, as principais ruas, tem algumas quase já impedindo o trânsito lá, da nossa população. Obrigado, presidente. Continua a discussão? Será a discussão, coloca em votação. Os vereadores que aprovam ficam estão, que não aprovam fiquem em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 149, da autoria do novo vereador Antônio Pedro Ribeiro. Requerimento número 150/2022. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abastinados requerem vossa excelência ouvida a casa, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamero Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Leis qual a previsão para que o Executivo interceda junto à empresa Sabesp para que seja feita a rede de esgoto na rua Maria Oliveira Nardes, no bairro Antagorda, levando em conta que a via pública já foi pavimentada, contudo, a problemática da falta do sistema de esgoto adequado ainda permanece, sendo que o mesmo ocorre a céu aberto pelo local, o que deixa a via pública em péssimo estado, comprometendo os serviços que já foram realizados anteriormente pela Prefeitura e trazendo enormes prejuízos à saúde aos moradores. Por esse motivo, o Executivo deve dar a devida atenção em regime de urgência. Plenário, vereador Henrique F. Monteiro, em 31 de maio de 2022. Autor, vereador Antônio Pedro Ribeiro. Coloque em discussão o requerimento 150, de autoria do novo vereador Antônio Pedro Ribeiro. Então, senhor presidente, esse requerimento é aquela velha história, aquele problema crítico que temos lá na rua da Dona Maria Nardi, e continua a céu aberto o esgoto, causando sérios prejuízos naquela pavimentação de concreto, onde Vossa Excelência também conhece aquela rua, sabe? E a nossa população está reivindicando. E então estou fazendo esse requerimento, senhor presidente, porque o nosso Executivo toma as providências juntas aos órgãos competentes. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Requer discussão, senhor presidente. Parabenizar o vereador pelo requerimento, né? A gente fica feliz por ter mais um brigando aí em questão dessa rua. Essa rua é no dia 3 de março de 2021, já fiz requerimento cobrando uma resposta do Executivo, né? E a resposta é a mesma que sempre vai fazer, e até agora nada, né? Isso em março de 2021. 3 de novembro, fiz outro, 2091. E a mesma coisa, onde jogaram, falaram que estão esperando a Sabesp refazer o concreto lá para dar uma atenção, né? Então espera a gente que com mais um vereador aí dê uma atenção, porque é um ano brigando já pelaquela rua e eu não sei o que acontece, que é total abandono lá. Ninguém nem vai lá ver como é que tá. Então a situação está muito difícil lá, senhor presidente. Espero que agora dê uma atenção lá. Só isso. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Será a discussão. Perdão. Desculpa, vereador. Com a palavra o vereador Nestor Rodrigues Silvano. Também quero parabenizar o nobre colega Antônio Ribeiro. Eu já fui além, eu peguei o Moacir, que é encarregado da Sabesp, e levei lá na casa de alguns moradores, onde o mesmo falou para os moradores, eu falei, fala você mesmo com moradores. Ele falou, não, aqui já tem um projeto da Sabesp de canalização de esgoto aqui, porque lá escorre muita água na rua, céu aberto, né? Então foi a palavra dele, e agora é aguardar o posicionamento da Sabesp, né? Realmente, presidente. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloca em votação os vereadores que aprovam a questão, que não aprovam fiquem em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 150, de autoria do novo vereador Antônio Pedro Ribeiro. Requerimento 147/2022. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abastinados requerem a vossa excelência ouvida a casa para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamero Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Leis qual a previsão para que sejam realizados os serviços de manutenção da ponte localizada na estrada que dá acesso ao loteamento do senhor Mário Yamashita.
tendo em vista que a sua estrutura está comprometida, sendo necessário que sejam efetuados os referidos serviços em caráter de urgência, enquanto não se consegue substituí-la por outra de material metálico. Plenário, vereador Henrique F. Monteiro, em 31 de maio de 2022. Autor, vereador Antônio Pedro Ribeiro. Dia 1º de... Entrou hoje? Dia 1º? Não, dia 31. Então, previsão para que você... Tá. 147. Não, desculpa. 147 é que pulou a sequência. Pulou a sequência, nós estamos no 150. não, Até aqui vamos ver a inversão. Mas tudo bem, mas está na ordem do dia. Coloque em discussão o requerimento número 147, de autoria do novo vereador Antônio Pedro Ribeiro. Então, senhor presidente, esse requerimento é uma situação crítica que a população lá no loteamento da rua Senhor Maria Machita, é uma ponte lá com bastante dificuldade, ponte de madeira ainda, né? Toda quebrada, o lastro da ponte bem antigo e causando graves problemas lá. Então eu venho reivindicar, enquanto que não consigo uma ponte metálica, né? Mas que possa refazer ela com madeiras novas para que a população tenha essa segurança a trafegar por lá. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação os vereadores que aprovam como estão, que não aprovam fiquem em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 147, de autoria do novo vereador Antônio Pedro Ribeiro. Comunico que as indicações de número 055 a 061 serão encaminhadas conforme solicitadas ao excelentíssimo prefeito municipal. Ninguém vai fazer uso da palavra. Vamos tocar a sessão direta ou paramos por 10 minutos? Sessão direta? Peço ao senhor secretário que faça o chamado dos senhores vereadores para a ordem do dia. Senhor presidente, notificando a presença de todos os vereadores nesta casa. Havendo o número legal, declaro reaberta a sessão para a ordem do dia. Vamos nas contas? Tá. Leitura aqui, né? Leitura. Comunico que as contas municipais do exercício de 2019, processo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ETC 4768.989.19/6, tendo como responsável o excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, serão discutidas e votadas, pois já foram cumpridas todas as etapas legais e regimentais. Determina o senhor relator da Comissão de Economia, o vereador Rafael Gustavo Peroni, que proceda a leitura do relatório elaborado pela Comissão de Economia pela aprovação das contas do exercício de 2019 e que, posteriormente, caso desejar, faça uso da palavra pelo prazo máximo de 20 minutos. Nesse momento, passo a palavra ao vereador Rafael Gustavo Peroni. Senhor presidente, até para facilitar a ordem do dia, eu passo a leitura para o primeiro secretário, que já está aí com o processo todo em mãos, fica para facilitar o andamento dos trabalhos. Pessoal, o primeiro secretário faça a leitura. Ata da reunião da Comissão da Economia. Não está aqui. Das contas? Não, mas não tem discussão agora no momento. Não tem discussão. O projeto das contas, prefeito? Não tem discussão, é relatório. Após o relatório é votação. Não tem nesse projeto, nesse processo. Não. Mas que não? Mas ficou 90. Ah, desculpa. Não, é só o relatório. Tudo bem?
Oi? Valeu. Eu vou ter que ler. Só o relatório. Relatório, contas da Prefeitura Municipal de Itariri, exercício 2019. Responsável, Dinamérico Gonçalves Peroni, processo TC 004768.989.19-6. Comissão Permanente de Economia da Câmara Municipal de Itariri, na forma do inciso 1º do artigo 240, combinado com o artigo 245, ambos do regimento interno da Câmara, passa a exarar o relatório referente às contas da Prefeitura na gestão de Dinamera Gonçalves Peroni em 2019. Do apurado pela auditoria, se verifica o cumprimento das premissas constitucionais e das legislações permanentes, sendo constatada a aplicação dos seguintes valores em relação ao orçamento de 2019. Aplicação no ensino, 27,93%, despesas com Fundeb, 95,95%, magistério Fundeb, 79,93%, despesas com pessoais e reflexos, 46,02% e saúde, 24,41%. Verificando o cumprimento das metas constitucionais obrigatórias, passaremos a expor os principais apontamentos realizados pela auditoria e a defesa apresentada pelo responsável pelas contas. Primeiro dos apontamentos. Item A1.1, controle interno. O sistema de controle interno compõe-se de comissão com 3 servidores, os quais recebem gratificações, tornando frágil a nomeação e a independência funcional, visto que, por liminar a atuação, comprometer a segregação de função. Apontamento reincidente. B. Relatório. B. Relatório sem análise da efetividade de gastos. C. Ausência de providências por parte do ordenador de despesas à sugestão efetuadas pelo controle interno. Defesa alega ao responsável pelas contas que o município de Itariri é de pequeno porte, carente de recursos humanos com habilidade para o exercício de funções tão específicas e que minimiza as carências com o acúmulo de funções dentro dos servidores municipais. Item B 1.1. Resultado da execução orçamentária. A. Abertura de créditos adicionais em percentual acima da inflação do período. B. Utilização do superávit financeiro do exercício pretérito para a abertura de créditos adicionais em montante superior ao efetivo obtido. C. Redução de 64,41% na taxa de investimento em exercício anterior. Defesa. Apesar dos apontamentos, a abertura de créditos adicionais acima da inflação, o resultado final do exercício apontou que um superávit de 8,74% na execução orçamentária e demonstração de um efetivo de controle nas contas. O superávit ocorreu nas fontes de recursos do Tesouro e recursos federais, ordem de R$ 1.377.531,20 e R$ 2.049.460,63, respectivamente. Porém, os valores suplementados é de R$ 1.075.550 e o outro é de R$ 2.049.031,41. Restam abaixo daqueles efetivamente apurados e realizados em observância rigorosa ao estabelecido no inciso 2º do artigo 46 da Lei Federal número 4.320/64.
Alega ser o exercício de 2018 utilizado como parâmetro foi atípico, cujo o resultado não deve ser considerado como parâmetro para aferir o nível de investimentos, pois ocorreu o recebimento de diversos recursos em outras esferas governamentais, proporcionando a realização de obras e aquisição de equipamentos que não se repetiu no exercício em apreço. Item B, 1.6, encargos, pagamento de juros e multas relativos ao recolhimento de INSS de empresas contratadas. Multa de 15.699,45, descumprindo recomendações dessa Corte de Contas. Defesa. Alega a defesa que tais pagamentos estavam suspensos desde 2004 em virtude de diversas ações envolvendo empresas Nova Limpeza, Ireli ME, e que esses pagamentos decorreram de determinação judicial ocorrido no exercício de 2019 e que, diante da determinação coercitiva, foi feita a transferências para as contas judiciais sem qualquer possibilidade de contestação, ficando o município sem alternativa, senão a proceder ao pagamento de INSS com os acréscimos legais. Item B1.9.1, contratação temporária de farmacêutico. Contratação de farmacêutico temporário sem realização do processo seletivo ou celebração de instrumento formal. Demais disso, a contratada é prima da servidora afastada que colocou em xeque a impessoalidade. Defesa. Alega a defesa que a funcionária efetiva responsável encontrava-se em licença maternidade e deu à luz apenas 13 dias após entrar em exercício do referido cargo, deixando a administração sem ação, pois não poderia impedir a posse no cargo da gestante. Ainda assim, foi feita consulta na praça, que não logrou êxito em encontrar alguém disposto a cumprir a carga horária determinada, não restando à municipalidade alternativa senão contratar a objetada. Alega ainda que o fato de as profissionais serem primas não ocorre qualquer afronta ao município da impessoalidade, citando a súmula vinculante 13, que estabeleceu a vedação de contratação de parentes para cargos em comissão até o 3º grau, primos são considerados 4º grau. Item B.1.9.2, pagamentos indevidos de gratificação. Pagamento da função gratificada a diversos servidores ocupantes do posto exclusivamente em comissão, cujo percentual varia entre quando idêntico ao cargo indicado, falta de critérios objetos. Defesa. A questão é de conhecimento desta casa, data há longo tempo a tal prática que merece uma atenção especial, como, aliás, será feito pela Casa na apreciação da proposta na forma de lei, que deverá regularizar de forma definitiva a situação das gratificações. Item B.2, IEG-M, fiscal. Índice B. Inadequações relativas à gestão constatada a partir do IGEG-M, o que atinge a efetividade das políticas públicas e o alcance das metas da proposta pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16.6, estabelecido pela Agenda até 2030, a exemplo, a falta de divulgação de diárias e passagem por nomes favorecido com data, destino, cargo e motivo de viagem. Defesa. A defesa alega que a municipalidade não concede diárias a seus servidores nem passagem, eis que tais gastos são cobertos pelo regime de adiantamento efetuado de acordo com o decreto 14.000.13,
2017 é implacável ao exercício de 2019. Item B.3.1. Fracionamento da licitação. Fracionamento de despesas por meio de dispensa de licitação, em que valor somado demandaria procedimento licitatório. Refere-se que a compra direta de materiais por prática esportiva, a exemplo de troféus, medalhas, bolas de rede, de proteção e outros. Defesa. Alega a defesa que tal apontamento não procede, sendo que as despesas não ultrapassou o valor mínimo permitido para a dispensa licitação. Item C.2, IGEG-M, EDUC. Índice B. Inadequação relativas à gestão constatada para o IGEG-M, despesas registradas incorretamente, atingindo a efetividade das políticas públicas e o objeto de desenvolvimento sustentável. Defesa. Alega que foram aplicados corretamente os recursos do Fundeb, atendendo aos dispostos 212 da Constituição Federal. Item C.3, metas do Plano Nacional de Educação. Descumprimento e risco de descumprimento de metas estipuladas no Plano 2. Defesa. A defesa alega que, de acordo com os dados retirados da sinopse estatística elaborada pelo INEP, não há indicador de descumprimento. Alega ainda que a leitura do referido indicador foi equivocada. Item C4, qualidade no ensino nas escolas municipais. A. Nota de avaliação inferiores à média do município do Estado. B. Queda nas notas em relação à última avaliação no município. C. Índice de alunos que necessitam de atenção especial por não demonstrarem habilidades elementares. Defesa. Departamento de Educação, em conjunto com as equipes das escolas municipais, empreenderam estudos e providências quanto aos itens em destaque, a exemplo dos trabalhos pedagógicos de recuperação contínua e reforço escolar, objetivando a autonomia no desenvolvimento das atividades de leitura e escrita, interpretação e resolução de problemas. Item D.1. Aplicação por determinação constitucional e legal na saúde. Ausência do investimento na saúde. Defesa. O município recebeu investimento diretamente do Estado por intermédio da transferência da unidade de saúde, equipada e mobiliada UBS João Rocha, ao que arcou com as despesas em caráter de continuado, como são as de pessoal, laboratório, aquisição de medicamentos, entre outras, recebendo também laptops pelo Programa de Saúde de Ação do BID, com a finalidade de equipar os agentes comunitários e tornar mais eficazes os serviços prestados. Item D.2, IEG-M1, Saúde. Índice B. Inadequação constatadas a partir do IEG, impactando a efetividade das políticas públicas e no atingimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Defesa. O questionamento do IEG não leva em consideração as peculiaridades de cada localidade, pois é aplicado da mesma forma a realidades diferentes, o que pode gerar distorções na avaliação final. Dentre outras justificativas, a área da saúde de Itariri não possui internação nem consultórios com muitas especialidades, dependendo dos hospitais referenciados, e em outros municípios, com maiores recursos para tratamentos e diagnósticos de diversas patologias. Levando em consideração esta premissa, os itens apontados na perspectiva de saúde condizem com municípios de grande porte, em que a distância entre administradores e administrados é quase intransponíveis.
Item D3, fiscalizações ordenadas. Permanência de falhas apontadas nas fiscalizações ordenadas realizadas no município. Defesa. Tomadas medidas para sanar os apontamentos, conforme registros documentais e fotográficos acostados aos atos. Acesso à informação e à lei de transparência fiscal. Ausência de divulgação nas despesas referentes ao exercício em análise. B. Os demonstrativos contábeis de 2019 não estão disponibilizados no sítio eletrônico oficial, constando apenas até 2018. C. O site não traz informações relacionadas a diárias, passagens e adiantamentos concedidos aos servidores. Defesas. Correções efetuadas. Das conclusões, conforme determina o regimento interno, esta comissão levou em consideração a confecção deste relatório, todos os argumentos da defesa, que, embora tenham sido aceitos a essa egrégia Corte de Contas, que no final emitiu parecer favorável, não reflete o pensamento da totalidade desta comissão. Atendendo-se aos critérios técnicos, verificamos que várias das falhas apontadas decorrem da desatenção, imperícia e desconhecimento sob este prisma. Salientamos a importância de melhoras na escolha dos servidores efetivos em comissões e que estes sejam preparados na forma de se evitar as recorrências das falhas. Também considerando que tais apontamentos não são decorrentes da má-fé e acreditando que não tiveram qualquer escorpo de auferir o lucro ou qualquer tipo de proveito em benefício próprio, embora de maneira tímida foram adotadas algumas medidas saneadoras por parte da administração. Por outro lado, não se pode desconsiderar o fato de que a atual administração não tem pautado pela organização e planejamento de seus atos. Assim, é fato que não se trata de um primeiro mandato do responsável pelas contas, que já tem conhecimento prévio dos problemas corriqueiros de nosso município e bem poderia planejar com antecipação as soluções das pendências que afetam o bom andamento da administração. Existem apontamentos do não cumprimento da lei de acesso à informação, cuja falha não representa um prejuízo ao financeiro, mas causa danos à transparência e à credibilidade da administração, pelo simples fato de que alguém se esqueceu de publicar ou de enviar a publicação, a demonstração, desorganização ou até desinteresse do bom andamento da administração. Tudo sem que haja apuração dos omissos e que sua punição ainda que uma simples advertência. Não afrontaremos a dialética das ponderações e decisões do relatório em apreço, aprovado as recomendações, inclusive pelo Ministério Público das Contas. Fica a crítica construtiva desta comissão, que poderia ser feito mais e melhor, ainda que com poucos recursos humanos e financeiros, pois afloram os bons administradores nas crises e não na bonância. No mais, incumbe a esta comissão a missão de analisar com ênfase no critério público os apontamentos e os argumentos de defesa assegurados aos senhores vereadores. A visão condensa de todos o procedimento processual refere-se à conta de 2019, com, aliás, a evidência neste relatório. Em suma análise, o relatório verifica-se que, sob a ótica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que, apesar de existem falhas, estas não são graves e ponto
de comprometer as contas em apreço. Assim, diante dos fatos se apresentam, manifestam esta comissão pela aprovação das contas referente ao exercício 2019. Objeto do processo TC 04768.989.19-6, em ocorrência do parecer exarado pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado. É o parecer cumpra-se o disposto no artigo 246 do regimento interno desta Casa, ficando este relatório à disposição dos senhores vereadores e do responsável pelas contas. Agendada a data para julgamento das referidas contas, seja o responsável notificado da data da realização da sessão e julgamento, e para que este, se quiser, possa, por si ou seu representante, apresentar argumentos da defesa em plenário. É o relatório que sejam adotados os procedimentos contidos no regimento interno dessa Casa. A apreciação do douto e soberano plenário. Sala das Comissões, em 13 de maio de 2022, Comissão de Economia. Presidente, vereadora Milene Damasceno. Relator, vereador Rafael Gustavo Peroni. E membro, vereador Nestor Rodrigues Silvano. Neste momento, passa a palavra aos vereadores, com tempo máximo de 15 minutos para cada manifestação. Algum vereador quer fazer a manifestação? Com a palavra? Com a palavra, nobre vereadora Milene Damasceno. Então, diante da comissão, né, eu como presidente, eu estou fazendo parte dessa última vez, e o relator, o vereador Rafael Peroni, e o membro Nestor. Decidimos, então, aprovar a conta do prefeito, mas colocando, numa das conclusões, nós colocamos assim: atendo-se aos critérios técnicos, verificamos que várias das falhas apontadas decorrem da desatenção, imperícia ou desconhecimento sobre esse prisma. Salientamos a importância de melhora na escolha de servidores efetivos em comissão e que esses sejam preparados de forma a se evitar recorrência das falhas. Então, seria importante, porque assim, independente ou não, nas próximas contas, por mais que o Tribunal de Contas venha a aprovar as contas, eu mesmo, particularmente, eu vou rever se há reincidência. Porque assim, o prefeito está na terceira gestão, né? Então, assim, tem alguns apontamentos que ele precisa ficar mais atento, né? Outra coisa aqui também que nós colocamos foi a transparência. Está aqui. Você acabou de ler também. Então, existe apontamentos do não cumprimento da lei de acesso à informação, cuja falha não representa o prejuízo. Então, assim, deixaram de cumprir, de colocar informação, a transparência, mas não, graças a Deus que não houve o prejuízo financeiro. Mas causa danos à transparência e à credibilidade da administração. Então, eu quero deixar bem claro aqui que essa comissão ela foi favorável, né, de acordo com o tribunal. Claro que assim tem que ficar atento. Eu acho que o prefeito ele tem que ficar mais atento em alguns detalhes que são simples e fácil de resolver. Então essa é a minha fala, tá bom? Obrigada. Continua a discussão? Eu quero a discussão. Com a palavra o vereador Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, público de casa. Em referente a essas contas, senhor presidente, eu já havia lido, agora novamente li aqui, que é meu papel enquanto primeiro secretário. A gente vê que existe uma série de recorrências, né? Não só nessas, em outras situações também já houve, outras contas também já houve.
Em relação a em específico, esse negócio do portal da transparência, já houve até requerimento por parte da presidente da comissão, né, pedindo para que todas as coisas sejam colocadas ali, como é previsto por lei. E tem situações ali que estão com mais de anos sem ser atualizadas. E uma dessas situações é recorrente também. Então, a gente está vendo que tem gente recebendo pagamentos extras por participar de comissões e não está desenvolvendo o seu papel, né? Basta o prefeito chamá-los ou resolve a situação, daí para frente não vai haver novamente esse erro, ou tira essa pessoa desse cargo e coloca uma outra pessoa que esteja mais empenhada a desenvolver esse papel. O que não dá é para que, prestem bem atenção, vereadores, na minha fala agora, por gentileza, o que não dá é para chegar nas próximas contas, as contas de 2020, e está acontecendo novamente vir esses apontamentos. Como bem disse a vereadora Milene, esta comissão, ela se colocou, né, positivamente em relação a essas contas, pelo fato de ter vendo que esses prejuízos não levaram. Existe prejuízo sim, vereadora, mas prejuízos, digamos, até irrisórios, informais, em relação a não chegar as informações a quem tem que chegar, que é todo mundo, por isso que existe o portal de transparência. Mas, em relação a ficar os contratos para não haver a necessidade da licitação, então, acho que também houve esse apontamento aí. Eu já ouvi nesta casa, teve que correr às pressas ao final de um ano para comprar situações, para não sobrar dinheiro em caixa e o prefeito também tomar. Então, assim, são erros que não podem estar acontecendo em referente a essas contas aqui. Claro que, diretamente, algumas coisas acabam afetando o município, sim. Tem explicações que veio por parte da defesa do prefeito que eu não aceito, porque a gente está vendo que é recorrente, é a mesma explicação do ano anterior e assim por diante, como bem colocado pela vereadora Milene. O prefeito está em seu 3º mandato, então não é um marinheiro de primeira viagem, e vou colocar meu posicionamento igualmente o que a vereadora Milene colocou. Nesta, vou seguir o Tribunal de Contas. Se na próxima vier algum apontamento semelhante a esse, nem conta com o meu voto. Somente, senhor presidente. Continua a discussão? Quero a discussão, senhor presidente. A palavra o nobre vereador Rafael Gustavo Peroni. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público de casa e o público presente, uma boa noite. Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar a vereadora Milene pelo excelente trabalho desenvolvido enquanto ela esteve em frente da presidência da comissão. Por mais que tenhamos alguns pontos de vista diferentes, a educação, o bom convívio sempre prevaleceu em todos os momentos. Eu acredito que seja recíproco com a vereadora Milene também. Eu acho que essa é a grande função de todos nós vereadores, é o debate, a discussão e a gente chegar no que seja mais justo, no mais correto. E foi assim que se comportou essa comissão em todo esse período de trabalho, um pouco mais de um ano e alguns meses, sempre tentando ser de forma mais justa e que trouxesse melhores benefícios para toda a comunidade. Desejo sorte ao nosso vereador Hélio, novo presidente, que ele tenha sabedoria e conhecimento para conseguir desenvolver um bom trabalho, porque substituir a vereadora Milene não é fácil, por toda a sua capacidade e preparo. Então, antes de me manifestar em relação ao relatório, eu queria deixar registrada essa minha fala. Dito isso, eu acredito que o relatório, acompanhando o tribunal, foi o mais sensato. Nós percebemos que, por mais que tenha falhas, são falhas que não causam prejuízos, não oferecem dolo, não tem nenhum problema de má fé. Boa, obrigado, vereadora. Então, eu acho que é justo acompanhar o tribunal.
Sabemos que o Tribunal de Contas ele vem para isso mesmo, os auditores não são fáceis, a nossa casa também passa pelo mesmo crivo, e o presidente sabe como é difícil, eles pegam detalhes, e foi isso que eles pegaram também na administração, detalhes, coisas que realmente precisam ser melhoradas, devem ser melhoradas, porque eu acredito que o tribunal também tem um pouco dessa função, não é só vir e pegar o que está de errado, mas também de orientar e conseguir fazer com que o servidor evolua profissionalmente. Lógico, quando você não tem uma questão de má-fé, como já foi dito, né? Quando, infelizmente, a situação é diferente, que teve dolo, teve má-fé, aí o tribunal vem mesmo para canetar e prejudicar quem estiver fazendo algo de ilícito, que não é o caso, graças a Deus. Então, eu acho que todos os nobres colegas têm tranquilidade para votar acompanhando o nosso relatório, que foi unânime, todos os vereadores concordaram. Então, eu queria deixar essa palavra para todos os colegas, porque às vezes algumas coisas são colocadas e pode criar uma dúvida, achando que realmente teve alguma coisa que gerou um prejuízo, e não foi o caso. Teve alguns erros, teve alguns apontamentos que foram justificados pela parte do Executivo, e eu acho que todos nós aqui temos maturidade suficiente para entender todas as defesas e os apontamentos. Então, eu acredito que o relatório está bem coerente com tudo que foi dito e tudo que foi demonstrado pelo tribunal. Então, eu queria deixar só essa mensagem mesmo, que eu acho que todos os colegas podem ter tranquilidade, que o relatório foi feito de uma maneira muito séria, um trabalho muito bem elaborado por nós e por toda a parte de assessoria legislativa que nós temos nessa casa. Quero também deixar registrado o nosso querido Boucher, Ricardo, Dr. Caliba, são sempre muito solícitos e sempre prontos para nos ajudar. Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer, senhor presidente, para poder ter uma votação mais tranquila. Muito obrigado. Continua a discussão. Discussão, só queria acrescentar que eu fui abordada por alguns funcionários perguntando, houve denúncia para ter um auditor, um tribunal de contas? Eu quero explicar para os funcionários e para qualquer cidadão que anualmente é obrigado a todo o tribunal, quer dizer, um auditor, comparecer em todos os departamentos públicos, tanto na Câmara como na Prefeitura. Então, todo ano vocês irão ver os auditores percorrendo, uma vez por ano. Então, não foi denúncia, todo ano o auditor vem para fazer a fiscalização, todo ano. Então, assim, ele escolhe, ele sorteia, ele fala assim, eu quero o departamento tal. Esse ano eles foram lá no UBS, eles nunca tinham ido, mas ele escolhe, chama a diretora e fala, eu quero ir em tal lugar. Eu quero ir em tal departamento, eu vou fiscalizar isso. Então, deixar claro, porque eu fui muito abordada sobre esse assunto, então eu quero deixar claro que, como existe as contas do prefeito e as contas do presidente, que aqui nós estamos julgando a conta do executivo, o prefeito hoje atual Dinamérico. A conta do presidente, também o auditor vem aqui e faz a conta. Só que do presidente não vai para casa. Ele, se o tribunal falar não, ele fica inelegível por 8 anos. O prefeito não, é igual está acontecendo agora. Ele está sendo votado aqui. Se a conta dele for reprovado, é essa Câmara que está fazendo a reprovação. Então, se o tribunal coloca aqui aprovação ou reprovação, vai ter que vir para a Câmara de qualquer jeito. Então, só quero deixar claro que vocês, ou os funcionários, verem um auditor em qualquer espaço da Prefeitura ou da Câmara, isso é normal e acontece anualmente. Isso não vai deixar de existir. Todo ano o auditor estará em Itariri, como em todos os lugares do Brasil, em todas as cidades do Brasil. Só para deixar registrado, presidente. Ótimo. Continua a discussão? Então, encerrada a discussão, consulto o senhor prefeito municipal, prefeito Dinamérico Gonçalves Peroni, ou o seu representante legal que estão presentes e que desejam fazer uso da palavra para a defesa do julgamento das contas pelo prazo máximo de 1 hora.
Bom, então, não tendo nenhum representante e nem o prefeito presente, vamos colocar em votação nominal o projeto de decreto legislativo número 37/2022, de 13 de maio de 2022, de autoria da Comissão de Economia da Câmara, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício do ano de 2019. Comunico que ocorre para a rejeição do respectivo projeto de decreto legislativo é de 2/3 dos membros da Casa. Vamos para a votação. Vereador Antônio Pedro Ribeiro, vota pela aprovação ou rejeição do projeto? Senhor presidente, meu voto é para aprovação das contas do Executivo. Vereador Elias Pereira Lopes, pela aprovação ou rejeição? Aprovação. Vereador Erisvaldo dos Santos, pela aprovação ou rejeição? Aprovação das contas do Executivo. Vereador Fábio Pereira, pela aprovação ou rejeição das contas? Vereador Hélio Alves Ribeiro, pela aprovação ou rejeição? Aprovação pelas contas do Executivo. Vereador Josimar da Silva Teixeira, pela aprovação ou rejeição? Vereadora Cátia Alves França dos Santos, pela aprovação ou rejeição das contas? Aprovação, senhor presidente. Vereadora Milene Damasceno, pela aprovação ou rejeição? Aprovação. Vereador Nestor Rodrigues Silvano, pela aprovação ou rejeição? Aprovação, presidente. Vereador Rafael Gustavo Peroni, pela aprovação ou rejeição? Senhor presidente, eu vou me apegar ao nosso regimento interno e vou me abster da votação por entender que eu sou parte interessada no processo. Ótimo. Esta presidência vota pela aprovação das contas. Então, declaro aprovado o projeto do decreto legislativo número 37/2022 por 10 votos favoráveis, ficando, portanto, mantido o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pela aprovação das contas municipais do exercício de 2019, processo ETC 4768-989.19-6, do qual figura como responsável o excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri. Esta presidência irá promulgar o decreto legislativo referente à aprovação das contas do Executivo referentes ao exercício do ano de 2019. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer ao substitutivo número 001 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e de Economia, ao projeto-lei número 001/2022, de autoria do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, que institui o programa de parcelamento e incentivo PPI às pessoas físicas e jurídicas do município de Itariri. Parecer ao projeto de lei número 001/2022, origem Poder Executivo Municipal. As comissões de Constituição, Justiça, Redação e de Orçamento e Finanças da Câmara, reunida ordinariamente desta data para apreciar e exarar o parecer ao projeto de lei número 001/2022, de autoria do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Itariri. Após analisar e debater a matéria em pauta, as comissões em conjunto exaram o seguinte parecer. 1. O projeto de lei número 001/2022 dispõe sobre a autorização do Executivo para instituir o Programa de Parcelamento Incentivado PPI. 2. O projeto em pauta atende às exigências constitucionais e legais, que se complementa com as ações efetivas de execução fiscal compreendidas pelo município. 3. Não obstante a constitucionalidade e a legalidade da proposta, verificamos que a proposta contém algumas falhas técnicas que podem comprometer o aplicativo da lei. 4. A fim de agilizar a tramitação da proposta, as comissões em conjunto decidem por apresentar o substitutivo 001/2022 ao projeto de lei número 001/2022.
5. É o parecer que seja o substitutivo ao projeto de lei número 001/2022, encaminhado ao doutor soberano plenário para apreciação, observado o quórum de 2/3 dos membros da Câmara, na forma do artigo 154 da Lei Orgânica do Município. Sala das Comissões, em 1º de junho de 2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, vereador Fábio Pereira. Relator, vereador Antônio Pedro Ribeiro, e membro, vereador Hélio Alves Ribeiro. Comissão de Orçamento e Finanças. Presidente, vereadora Milene Damasceno. Relator, vereador Rafael Gustavo Peroni, e membro, vereador Nestor Rodrigues Silvano. O substitutivo número 001/2022 ao projeto de lei número 001/2022 institui o programa de parcelamento incentivado, PPI, às pessoas físicas e jurídicas do município de Itariri e da outras providências. Coloca o substitutivo número 001 ao projeto de lei número 001/2022 em discussão. Eu quero discussão, senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, é recorrente nessa casa que, corriqueiramente, a gente tem que estar fazendo substitutivo. Mais uma vez, vou expor minha opinião referente a alguns servidores que estão lá justamente para estar preparando os projetos para estar vindo para cá. Muitos deles recebem comissão, outros recebem seus salários, de certa forma, bem altos para estar preparando essa situação, e inúmeras vezes já chegou nessa casa projetos, e a nossa diretoria, aí, através do Bochê, do doutor Caliba, enfim, o diretor, o Ricardo, tem que estar caçando esses problemas. Né? Então, tem alguns servidores aí que estão recebendo sem estar bem preparado, como disse há pouco, na leitura das contas do prefeito. Mais uma vez, mostra essa imperícia e está recebendo por isso. Somente isso que eu queria expor, senhor presidente, para que o executivo olhe melhor essa equipe dele aí, que seja responsável para estar preparando esses projetos, para que nós da casa não precisamos fazer substitutivo em cima de substitutivo e para acelerar a situação, porque esse não é o papel do vereador somente. Discussão. Quero aqui parabenizar, né, a toda a Câmara, né, em especial ao nosso amigo Boucher, que trabalhamos muito nesse projeto, até que muitos comentavam aí, eu lá procurar saber, doutor, os vereadores não vão aprovar o PPI, né, o projeto, para podermos ter o desconto. Então, tivemos uma grande melhora aqui. Cada semana que o Boucher estava presente, nós discutimos e aumentamos o prazo para a população. Então, quem ganhou com isso está sendo a população que necessita. Muitas vezes não podemos só trabalhar em prol daqueles que muitas vezes não têm a necessidade. Então, aqui nós aumentamos as condições de parcela. Então, parabéns a essa casa, né? Agradeço ao Boucher pelo trabalho efetuado. Então, nós estamos trazendo ao prefeito as condições, levando ao prefeito o conhecimento do projeto, umas condições melhores de parcelamento. Então, fizemos a modificação e eu creio que agora ficou bom para a população. A população vai ter uma facilidade melhor para pagar. Né? Muitas vezes se fala em empréstimo para pagar em 10 anos, 12 anos e fazer um parcelamento até 36 meses. Então, nós colocamos até 50 meses, 60 meses, ficou bom. Então, a população vai ganhar com isso. Tá bom? Parabéns aos vereadores. E esse tempo que ficou parado da casa foi para essa avaliação, que muitos criticavam aí da própria repartição. Poxa, vocês estão segurando o projeto. Nós seguramos para melhorar, para fazer o melhor para a população, que nós estamos aqui em prol da população. Alguém mais quer discutir? Em cima da sua própria fala, presidente, essa parte de nós, enquanto vereadores, né, o pessoal aí da diretoria da Câmara também trabalhou em cima, é justamente para isso, para estender um pouco mais esse prazo, porque era 36 meses, né, passou a ser 50, 60 meses, não sei ao certo, e com isso vai diminuir o valor da parcela. Sim.
né, o cidadão de menor poder aquisitivo vai poder estar arcando, pagando com seu comprometimento, automaticamente vai aumentar a arrecadação do município e, com isso, a gente ainda vai poder cobrar ainda mais do prefeito as ações dentro do município, porque grande parte do dinheiro arrecadado pelo município vem dos impostos, né? Vamos ver o retorno vindo aí para frente, pelo menos é o que a gente espera. O retorno tanto da parte dos contribuintes, dos munícipes, pagando, né, de acordo e com as parcelas menores, e o prefeito também dando retorno, que essa é a função dele somente. Encerrada a discussão, coloca em votação nominal substitutivo número 001 ao projeto de lei número 001/2022. O quórum para aprovação é de 2/3. Vereador Antônio Pedro Ribeiro, pela aprovação ou rejeição do projeto? Aprovação, senhor presidente. Vereador Elias Pereira Lopes, pela aprovação ou rejeição? Aprovação, senhor. Vereador Elisvaldo dos Santos, pela aprovação ou rejeição? Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Fábio Pereira, pela aprovação ou rejeição? Vereador Hélio Alves Ribeiro, pela aprovação ou rejeição? Aprovação, senhor presidente. Vereador Josimar da Silva Teixeira, pela aprovação ou rejeição? Aprovação, presidente. Vereadora Cátia Alves França dos Santos, pela aprovação ou rejeição? Aprovação, presidente. Vereadora Milene Damasceno, pela aprovação ou rejeição? Vereador Nestor Rodrigues Silvano, pela aprovação ou rejeição? Aprovação. Vereador Rafael Gustavo Peroni, pela aprovação ou rejeição? Aprovação, presidente. Essa presidência também vota pela aprovação do projeto. Declaro aprovado por 11 votos o projeto, por 11 votos o substitutivo número 001 ao projeto de lei número 001/2022, ficando prejudicado o texto original. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer ao substitutivo número 001 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Economia, ao projeto-lei número 015/2022, de autoria do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$3 milhões. Parecer ao projeto de lei 015/2022, origem Poder Executivo. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças da Câmara, reunida ordinariamente nesta data para apreciar e exarar o parecer ao projeto de lei 015/2022, de autoria do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Itariri, após analisarem e debaterem a matéria em pauta, as comissões em conjunto exaram o seguinte parecer. 1. O projeto de lei número 015/2022 dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para proceder com a abertura do crédito adicional suplementar no valor de R$3 milhões, destinado ao pagamento de contrapartida de governo nas obras de pavimentação asfáltica, construção do centro de convivência, operação tapa-buraco e despesas de água, luz, telefone e serviços de coletas de resíduos. 2. A proposta atende os requisitos legais e encontra-se em amparo financeiro, uma vez que os recursos destinados a cobertura do crédito autorizado são advindos da anulação parcial de dotação do orçamento vigentes na unidade especificadas na proposta. 3. Foi constatada uma falha nos valores contidos no artigo 1º da proposta de R$2.800.000 e o total a ser suplementado é R$3 milhões. 4. Ante a falha, esta comissão decide apresentar um substitutivo ao projeto de lei número 015/2022, corrigindo as falhas detectadas. 5. É o parecer que seja encaminhado ao doutor soberano plenário para apreciação, observado o quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara na forma do artigo 50 da Lei Orgânica do Município. Sala das Comissões, em 1º de junho de 2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente Fábio Pereira. Vereador Fábio Pereira. Relator, vereador Antônio Pedro Ribeiro. Membro, vereador Hélio Alves Ribeiro. Comissão de Orçamento e Finanças. Presidente, vereadora Milene Damasceno. Relator, vereador Rafael Gustavo Peroni. E membro, vereador Nestor Rodrigues Silvano.
Substitutivo 001 ao projeto de lei número 015/2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$3 milhões. Mais uma vez, substitutivo. Mais 3. Então, esse aqui é verba do... Não. Coloco o substitutivo 001 ao projeto de lei número 015/2022 em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação nominal o substitutivo número 001 ao projeto de lei número 015/2022. Ocorre para aprovação em maioria absoluta. Vereador Antônio Pedro Ribeiro, pela aprovação ou rejeição? Aprovação, senhor presidente. Vereador Elias Pereira Lopes, pela aprovação ou rejeição? Aprovação. Vereador Elisvaldo dos Santos, pela aprovação ou rejeição? Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Fábio Pereira, pela aprovação ou rejeição? Vereador Hélio Alves Ribeiro, pela aprovação ou rejeição? Aprovação, senhor presidente. Vereador Josimar da Silva Teixeira, pela aprovação ou rejeição? Aprovação, presidente. Vereadora Cátia Alves Franças dos Santos, pela aprovação ou rejeição? Aprovação, senhor presidente. Vereadora Milene Damasceno, pela aprovação ou rejeição? Vereador Nestor Rodrigues Silvano, pela aprovação ou rejeição? Pela aprovação. Vereador Rafael Gustavo Peroni, pela aprovação ou rejeição? Aprovação, presidente. Declaro aprovado por 10 votos o substitutivo número 001 ao projeto de lei número 015/2022, ficando prejudicado o texto original. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer ao projeto de lei 016/2022, de autoria do excelentíssimo vereador Elisvaldo dos Santos, que dispõe sobre a denominação de rua e das outras providências. Lasca. É rua agora. Postinho, rua. Elisvaldo, tu tá com tudo, hein? Parecer ao projeto de lei número 016/2022, origem Poder Legislativo. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara é reunida extraordinariamente nesta data para apreciar e exarar o parecer ao projeto de lei número 016/2022, de autoria do nobre vereador Elisvaldo dos Santos. Após analisar e debater a matéria em pauta, a comissão exara o seguinte parecer. 1. O projeto de lei número 016/2022 dispõe sobre a denominação de logradouro público inominado, localizado no loteamento do senhor Silvio Português, no bairro da Anta Gorda, neste município. 2. Esta comissão se manifesta pela constitucionalidade e legalidade da proposta. 3. É o parecer que seja o projeto de lei número 016/2022 encaminhado ao douto e soberano plenário para apreciação, observado o quórum de 2/3 dos membros da Câmara na forma do inciso 15 do artigo 51 da Lei Orgânica do Município. Sala das Comissões, em 1º de junho de 2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, vereador Fábio Pereira. Relator, vereador Antônio Pedro Ribeiro e membro, vereador Hélio Alves Ribeiro. Projeto de lei 016/2022 dispõe sobre a denominação de rua e da outras providências. Coloco o projeto de lei 016/2022 em discussão. Eu quero discussão, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Elisvaldo dos Santos. Eu quero parabenizar o Boucher, Ricardo, doutor Caliba e Ednan. Eu fui procurado por os filhos do falecido Vitoriano José dos Santos, conhecido como Dimba, e para dar o nome dessa rua, em homenagem a ele. Aí eu falei com o Boucher, Ricardo, e mandaram ir na prefeitura ver que já tinha nome aquela rua. Não tem nome, né? Falei com o pessoal da prefeitura e eles fizeram esse projeto de leis aí e é homenagem ao falecido Vitoriano. E essa rua começa na Albino Pinheiro, na Anta Gorda, e termina na propriedade dele, ali no loteamento do Silvio Português. Eu quero a colaboração de nossos nobres colegas para a aprovação desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloca em votação nominal o projeto lei número 016/2022. O quórum para aprovação é de 2/3. Vereador Antônio Pedro Ribeiro, aprovação ou rejeição?
Favorável, senhor presidente. Aprovação. Vereador Elias Pereira Lopes, aprovação ou rejeição? Aprovação. Vereador Elisvaldo dos Santos, aprovação ou rejeição? Aprovação, senhor presidente. Vereador Fábio Pereira, aprovação ou rejeição? Aprovação, senhor presidente. Vereador Hélio Alves Ribeiro, aprovação ou rejeição? Aprovação, senhor presidente. Vereador Josimar da Silva Teixeira, aprovação ou rejeição? Aprovação, presidente. Vereadora Cátia Alves França dos Santos, aprovação ou rejeição? Aprovação. Vereadora Milene Damasceno, aprovação ou rejeição? Vereador Rafael Gustavo Peroni, aprovação ou rejeição? Aprovação, presidente. Esta presidência também vota pela aprovação. Declaro... Desculpa, não? Vereador, não votou? Não. Vereador, desculpa. Vereador Nestor Rodrigues Silvano, pela aprovação ou rejeição? Aprovação. Está apressadinho. Tá, desculpa. Declaro aprovado por 11 votos o projeto de lei número 016/2022 do nobre vereador Elisvaldo dos Santos. Parabéns, Elisvaldo, pelo trabalho. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer ao projeto de lei número 018/2022, de autoria do excelentíssimo senhor Nestor Rodrigues Silvano, que dispõe sobre a denominação da estrada que especifica e das outras providências. Parecer ao projeto de lei número 018/2022, origem Poder Legislativo. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara, reunida extraordinariamente nesta data para apreciar e exarar o parecer ao projeto de lei número 018, de autoria do nobre vereador Nestor Rodrigues Silvano, após analisar e debater a matéria em pauta, a comissão exara o seguinte parecer. 1. O projeto de lei dispõe sobre a denominação de logradouro público e nomeado, localizado no bairro da Igrejinha, que passará a denominar-se Estrada Rodrigues Bueno. 2. Esta comissão se manifesta pela constitucionalidade e legalidade da proposta. 3. É o parecer que seja o projeto de lei número 018/2022 encaminhado ao doutor soberano plenário para apreciação, observado o quórum de 2/3 dos membros da Câmara, na forma do inciso 15 do artigo 51 da Lei Orgânica do Município. Sala das Comissões, em 1º de junho de 2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, vereador Fábio Pereira. Relator, vereador Antônio Pedro Ribeiro. E membro, vereador Hélio Alves Ribeiro. Projeto de lei número 018/2022 dispõe sobre a denominação de estrada que especifica e dá outras providências. Coloco o projeto de lei 018/2022 em discussão. Discussão, presidente. Com a palavra o nobre vereador Nestor Rodrigues Silvano. O motivo desse projeto aí, agradecer ao Puxê também, pelo projeto. Uma estrada conhecida como a Estrada Pinheiro, também como a Estrada da Assembleia. E o motivo desse nome Rodrigues Bueno, famílias tradicionais ali daquela localidade, né? Família Rodrigues, família Buenos, que chegou primeiro lá, segundo o levantamento conversando com alguns moradores lá, e depois vem a família Rodrigues, que construiu suas famílias lá, na roça, na lavoura. E o motivo desse projeto é municipalizar a estrada para ter uma maior atenção lá, já que eles reclamam das dificuldades. E eu conto desde já com a colaboração dos nobres colegas aí. Bom, somente. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação nominal o projeto de lei número 018/2022. O quórum para aprovação é de 2/3. Vereador Antônio Pedro Ribeiro, pela aprovação ou rejeição do projeto? Aprovação, senhor presidente. Vereador Elias Pereira Lopes, pela aprovação ou rejeição do projeto? Aprovação. Vereador Elisvaldo dos Santos, pela aprovação ou rejeição do projeto? Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Fábio Pereira, pela aprovação ou rejeição do projeto? Aprovação, senhor presidente. Vereador Hélio Alves Ribeiro, pela aprovação ou rejeição do projeto? Aprovação, senhor presidente. Vereador Josimar da Silva Teixeira, pela aprovação ou rejeição do projeto? Aprovação, senhor presidente. Vereadora Cátia Alves França dos Santos, pela aprovação ou rejeição do projeto? Aprovação, presidente. Vereadora Milene Damasceno, pela aprovação ou rejeição do projeto? Pela aprovação ou rejeição do projeto? Vereador Nestor Rodrigues Silvano, pela aprovação ou rejeição do Pela projeto? aprovação, presidente.
Vereador Rafael Gustavo Peroni, pela aprovação ou rejeição do projeto? Aprovação, presidente. Essa presidência também vota favorável. Declaro aprovado por 11 votos o projeto de lei número 018/2022. Quero aqui também lembrar que hoje nós recebemos o ministro de Turismo, Carlos Brito, né, que muito investiu aqui no nosso município a respeito do BIT, parabenizar todos os vereadores, tanto do mandato passado como desses, né, que tem se empenhado. E o ministro teve no nosso município, eu acho que foi de uma grande importância a visita do ministro do município, né? Foi avisado o grupo, alguns vereadores não puderam estar presentes. Nós estivemos lá representando, junto com o prefeito. E interessante, né? E propôs, até tivemos mais algumas reivindicações, e eu creio que vai ainda vir mais algumas propostas de recursos para o município. Mas a visita foi muito boa para o município, né? O único município do Vale que recebeu a visita dele no momento, e o Peruíbe, né? Ele dormiu em Miracatu, mas também não, só passou por lá. Não, eles estiveram aqui, o vereador esteve aqui em Itariri. Então, parabéns, Itariri, né, por pelo nosso também o assessor da Rosana Vale. Fato inédito, né, senhor presidente? Foi inédito, fato inédito. Nunca teve um ministro aqui no município. Ministro do Brasil, né? Então foi Itariri, está de parabéns, e que possamos continuar nosso trabalho, né? Parabéns ao Executivo, que também recebeu o ministro lá, e estamos juntos aí para o melhor do nosso município, né? Quero agradecer a presença de todos aí também, pelo trabalho, pelas emendas que os vereadores têm conquistado, pelos projetos, né? Pela transição de locais, conforme convidamos com o prefeito, algumas emendas destinadas a alguns bairros, e que se respeite, né? E anuncie, né? Como o vereador Rafael, o vereador Diva, já comuniquei lá em cima também a emenda da Vossa Excelência, junto com o povo da Araribau, acho que o Toninho não sei se está ciente ainda, mas é de grande importância aquela emenda, né? E também anunciar o nome da deputada, né? Que é a deputada Damares Moura, né? Me permite uma parte, senhor presidente? Acho que é muito, primeiramente, agradecer a Vossa Excelência pelo cumprimento, e o que eu acho que é muito bacana e que às vezes as pessoas acabam não tendo ciência, esse recurso está vindo e está sendo aplicado numa localidade que eu acredito que nem eu e nem o Erisvaldo, conhecido como Diva, tem muita entrada. Só que eu acho que o mais importante de tudo não é a questão política, e sim a necessidade da população. Então, eu acho que isso é muito benéfico para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu fico muito feliz de estar conseguindo contribuir com esse recurso. São mais de R$300 mil que está vindo para os cofres do município. Graças a Deus, a gente tem muito orgulho aí de falar que a gente já soma mais de 1 milhão em recursos para o município. Então, a gente não está aqui só para fiscalizar, mas também para contribuir, e contribuir da melhor maneira possível, que é trazendo um recurso. Então, parabéns ao Diva, parabéns à deputada, ao prefeito também, que não se apega a essas questões. Eu não vou mentir, não vou ser hipócrita. No primeiro momento fiquei até meio preocupado, falei, poxa, mas é um recurso que é tão trabalhado para a gente conseguir. E o próprio prefeito falou para mim, ele falou, eu não estou aqui para favorecer você politicamente, eu estou aqui para fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, eu acho que é esse o caminho, independente de quem traga o recurso é para a cidade, e é assim que a gente pretende continuar trabalhando até o final de 2024. Obrigado, senhor presidente. De fato, nós tivemos uma reunião lá, né? Toda terça-feira tem uma reunião que se concentra uma boa parte da comunidade. O vereador Antônio Ribeiro está ciente, né? O vereador Nestor também já esteve lá conosco. Convido também os vereadores, né? Tem um culto lá, independente de denominação, e eu citei o nome da Vossa Excelência, do Diva, da deputada, né? Para lembrar, está ciente. E a grande importância, porque ali é de grande importância. O vereador Antônio Ribeiro tem acesso lá direto, o vereador também Fábio, eu estou circulando lá 2 vezes por semana a trabalho religioso. Então, parabéns, porque vai facilitar a vida de muita gente naquele local. Né? Esses 7 pontos que vai ter essa concretagem é de grande importância para o escoamento da mercadoria, né? Do povo do Araribá, do povo da aldeia. Parabéns, vereador, pelo empenho, né, Diva? E você também pelo trabalho, por essa dedicação desse investimento aí. Na fala. Quero parabenizar a deputada Damares Moura, o nosso vereador Rafael, executivo. Ali veio a verba que já foi feita ali na estrada do Portão Preto, né?
subida de mais ou menos 100 metros, não, 200 metros de concreto foi feita, uma estrada muito alta, ali perto do abrigo, que liga Portão Preto e a Raposo Tavares. Lá no Jardim Quílio também foi feito. E o dinheiro que vem tem que ser o executivo colocar no lugar mais necessitado. Não importa que no Quílio, ou na Nova Itariri, ou em outro local, né? O que importa é a população que sai ganhando com isso. Certo. Fico muito satisfeito porque com esse um ano, quase 2 anos de mandato de vereador legislativo, e se vir verba a gente vai correr atrás para ser aplicado em qualquer lugar no nosso município. Eu não vou dizer assim, citar o dedo no local. O executivo vai ver o lugar melhor, né? E que seja feita essa melhoria. Só isso, presidente. Ótimo. Para a vereadora Kátia. Eu também gostaria de pedir a permissão, presidente, para agradecer que hoje nós recebemos também a notícia que chegou R$1 milhão do deputado André do Prado, tá? Então, meu marido pediu para... Ele é o presidente do partido. Obrigado. E ele pediu para comunicar aos nobres colegas. Chegou R$1 milhão para infraestrutura urbana. Beleza. E o nosso deputado também, do nosso partido, meu e do Hélio, Vinícius de Carvalho, também mandou R$100 mil para o Departamento do Social, Bem-Estar Social. Parabéns. Então, queria comunicar aos nobres colegas que, graças a Deus, está chegando um dinheirinho para nós. Vai vir. Obrigada, presidente. Mais um projeto de suplementação. Muita gratidão, Com a palavra, vereador Josimar da Silva Teixeira. Eu quero aproveitar, né, por ser morador e conhecedor das dificuldades que tem lá o Jardim Quílis, parabenizar o vereador Diva, o vereador Rafael. Como bem colocaram, não mediram esforços, nem viram a localidade pela ótica política da coisa. E aquela localidade onde recebeu o concretamento, né, até porque também não poderia deixar claro também que não poderia ser colocado outro tipo de material, porque é uma subida bem íngreme, então precisava deixar um material bem que adere mesmo, porque senão não ia subir carro e a coisa ia piorar ainda mais. Então fizeram um serviço bem rápido lá, a população local está muito satisfeita com a situação. Tem uma senhora que ela é muito comunicativa, estava sempre dando uma atenção ali para o pessoal que estava prestando trabalho, levando um suco, um pãozinho, a dona Cleia. Estive lá conversando com ela e deixei claro também, porque, como eu sempre digo, daí a César o que é de César, deixei claro que era uma emenda vinda pelo vereador Rafael, vereador Diva. Já aproveitando depois dessa fala, eu também passei lá tirando umas fotos, vou colocar nas minhas redes sociais, denominando não só quem trouxe, mas também quem destinou. Quero pedir autorização a Vossas Excelências. Tranquilo. E o Jardim Quílis, como um todo, agradece o esforço de Vossas Excelências e a dedicação de ter destinado para aquela localidade. Somente, senhor presidente. Alguém mais quer fazer algum comentário? Então, uma boa noite a todos, nada mais a ser tratado. Agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de junho de 2022, quarta-feira, no horário regimental, e que o prazo para entrega dos trabalhos dos senhores vereadores é dia 13 de junho. Declaro encerrada essa sessão. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite.